Você está cercado por 3.000 soldados inimigos, sob um sol de rachar, sem água, engolindo a poeira seca de um país que não é o seu. O seu batalhão tem apenas 65 homens. A lógica matemática manda você se render. O instinto primitivo de sobrevivência manda você correr. Mas em vez disso, você fixa a sua baioneta, olha para os milhares de fuzis apontados para o seu rosto e avança. Parece loucura, não é? E talvez seja. Porém, isso é apenas a ponta do iceberg. Esses homens são o exemplo definitivo de disciplina, de foco absoluto e de reengenharia de hábitos em um nível que beira o sobrenatural. E além disso, eles guardavam um segredo, um passado sombrio e manchado de sangue que explica perfeitamente essa mentalidade suicida. Quem são esses homens? De onde eles vieram e como você pode extrair a ciência dessa brutalidade para aplicar na sua própria vida hoje? É o que você vai descobrir agora. Então firme a sua posição e fique até o final. Na data de 30 de abril de 1863, na lendária Batalha de Camarón, no México, foi exatamente essa investida suicida que a Legião Estrangeira Francesa executou. Após 11 horas ininterruptas de um massacre brutal, o comandante da tropa, o capitão Jean Danjou, um veterano implacável que lutava com uma mão de madeira, caiu morto ao meio-dia. No final da tarde, restavam apenas 3 legionários de pé, sem uma única bala em seus fuzis. O que eles fizeram? Eles não levantaram uma bandeira branca. Eles fixaram suas baionetas e marcharam para a morte certa. O general mexicano, em choque absoluto com a magnitude daquela coragem, ordenou que seus homens abaixassem as armas. Ele poupou a vida dos 3 sobreviventes e, observando aqueles soldados em farrapos, declarou para a história: "Estes não são homens, são demônios." Até hoje, a mão de madeira do capitão Danjou é a relíquia mais sagrada da Legião, desfilada com reverência todos os anos, justamente no dia 30 de abril. Mas como uma tropa chegou a esse nível de lealdade letal? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e olhar para o esgoto da sociedade. No ano de 1831, o rei Luís Filipe da França tinha um problema. As ruas de Paris estavam infestadas de criminosos, assassinos, mercenários e estrangeiros indesejáveis. A solução dele foi cínica e genial: limpar a capital criando um exército descartável e enviando essa escória para conquistar a Argélia. Eles nasceram para ser bucha de canhão. O próprio general François de Négrier, em 1884, olhou para as suas tropas e cravou a frase que definiria a corporação: "Vós, legionários, sois soldados para morrer, e eu vos mandarei para onde se morre." No entanto, algo inesperado aconteceu. Em vez de simplesmente morrerem e desaparecerem na poeira, sob o comando de líderes como o general Paul Frédéric Rollet, conhecido como o pai da Legião, aquele bando de homens fraturados se transformou na força de infantaria mais temida, vitoriosa e implacável do planeta. Talvez você esteja se perguntando: como? Como você transforma ladrões e covardes em uma elite inquebrável? Você não conserta um homem quebrado, você apaga a existência dele. Quando um recruta entrava na Legião, ele era submetido ao protocolo do anonimato. Ele perdia o próprio nome, a nacionalidade e a língua materna. E é aqui que a neurociência moderna explica o que eles já faziam na base da força bruta. Ao forçar esse apagão, a Legião criava uma janela de neuroplasticidade forçada. O cérebro do recruta era obrigado a podar as conexões neurais que o ligavam aos seus fracassos civis e aos seus medos. Ele voltava à estaca zero, uma tábula rasa, pronta para ser programada. E o campo de programação era o deserto do Saara. O treinamento, além de tudo, exigia marchas ininterruptas que podiam chegar a 120 quilômetros, 30 quilos nas costas, 45 graus Celsius. Sob esse calor infernal, o suor drena o sal do corpo, o volume de plasma despenca, o sangue engrossa como um xarope escuro e viscoso, forçando o coração a trabalhar em desespero para não deixar o cérebro desligar. Nesse momento, o sistema límbico do soldado dispara um alarme ensurdecedor. A amígdala cerebral grita: "Pare agora, ou nós vamos morrer." E isso acontece com você também, em menor escala, claro. É aquela mesma voz silenciosa que manda você parar uma série no meio do treino da academia, ou que implora para você desacelerar na corrida quando o seu corpo ainda tem energia de sobra. Para você, no conforto do seu bairro,
Não há risco nenhum em parar, mas para eles, o jogo era diferente. A dor física era dilacerante. O couro rígido dos coturnos, misturado com a areia do deserto, atuava como uma lixa cirúrgica. As bolhas estouravam e o legionário continuava a marchar sobre a própria carne viva. O corpo humano implorava por socorro, mas a doutrina ordenava o silêncio. Se escondessem os ferimentos e gangrenassem, eram tratados como desertores. Mas, se a dor era tão insuportável, como eles não enlouqueciam no meio do deserto, como eles calavam o pânico biológico? A legião usava 3 armas de hackeamento neurológico para reescrever o instinto de sobrevivência. A primeira arma era a cadência. Diferente das tropas regulares que marchavam rápido, a legião adotou o ritmo lento e arrastado de 88 passos por minuto, sempre cantando os seus hinos de marcha. Isso não era música. Era um metrônomo respiratório. Cantar sob peso imenso força o cérebro a controlar a expiração, impedindo a hiperventilação e o pânico. Isso avisa ao sistema nervoso que, apesar da agonia, o homem ainda está no controle. Até mesmo a água era racionada estrategicamente. Eles bebiam sob ordem, mantendo a água na boca para enganar os receptores de sede do cérebro antes de engolir. A segunda arma era o microfoco. Se você olhar para a linha do horizonte e ver 40 quilômetros de areia escaldante à sua frente, o seu córtex pré-frontal entra em colapso. A mente não processa tanta dor futura. A ordem dos sargentos era clara: abaixe a visão. O universo inteiro do legionário se resumia a dar apenas um passo: colocar a bota exatamente no mesmo buraco deixado pela pegada do homem à sua frente. O cérebro humano não suporta 12 horas de tortura contínua, mas ele suporta aguentar por mais um segundo e depois mais um. E a terceira e mais letal arma era a remoção de opções. O lema oficial deles era marche ou creve, marcha ou morre. No meio do Saara, se você cair e não se levantar, não haverá helicóptero de resgate. A areia será o seu túmulo. O cérebro primitivo entende a mensagem instantaneamente. A dor nas pernas é um inferno, mas a alternativa é deixar de existir. A opção de desistir foi completamente removida da mesa. O instinto de autopreservação egoísta foi substituído pelos lemas da corporação: Honor et Fidelite, honra e fidelidade. Illegio Patria Nostra, a legião é a nossa pátria. Eles não lutavam por um país distante. Eles lutavam pelo homem que estava sangrando ao lado deles. Agora preste muita atenção. Você não vai enfrentar o exército mexicano, nem vai precisar cruzar o Saara com 30 quilos nas costas. Mas você enfrenta a sua própria covardia, a procrastinação constante e a fraqueza mental todos os malditos dias. O que os demônios de Camarón nos ensinam é que você precisa aplicar essa mesma engenharia neurológica no seu próprio cérebro, hoje. Primeiro, execute o seu próprio anonimato. Destrua a sua identidade de fracasso. Pare de falar em voz alta que você é muito ansioso ou que você é um procrastinador. O seu cérebro adora o conforto de um rótulo negativo para justificar a preguiça. Desvincule o seu ego dos seus erros passados. Haja hoje, agora, como se a sua biografia estivesse totalmente em branco. Segundo, adote os 88 passos por minuto. Pare de começar grandes projetos com um desespero motivacional para depois abandonar tudo na semana seguinte. Troque a intensidade explosiva e frágil pela consistência fria, calculada e pesada. Estabeleça uma meta inegociável, por menor que seja, e cumpra todos os dias. O seu cérebro entende a constância como segurança e disciplina. Terceiro, baixe a cabeça e olhe para a bota à frente. Não olhe para o ano inteiro de estudos que falta para o seu concurso. Não fique se torturando pelas atividades que deixou de realizar. Isso causa sobrecarga cognitiva e te paralisa. Fatie a sua realidade. Vença apenas a sua próxima atividade. Sobreviva apenas aos próximos 30 minutos de trabalho focado, um passo de cada vez. E por fim, marcha ou morre. Queime os seus barcos. Crie um ambiente onde a distração e a desistência não sejam opções fáceis. Apague os aplicativos que roubam o seu tempo. Mude as senhas, jogue o celular em outro cômodo, faça o que tem que ser feito. Se o conforto absoluto não estiver disponível, a sua única alternativa será avançar e fazer aquilo que você se propôs a fazer.
A dor vai tentar quebrar a sua mente. Deixe que ela venha. Abrace o castigo da disciplina diária ou aceite ser devorado lentamente pelo deserto da sua própria mediocridade. A escolha é sua. E se você chegou até aqui, comente. Eu vou até o final. É o seu juramento silencioso de que você não vai recuar quando a dor chegar. Também deixe a sua marca no campo de batalha. Curta este vídeo, inscreva-se e ative o sino de notificações. Assim, você será avisado dos próximos vídeos. A sua muralha começa a ser construída agora. Seja forte, seja inteligente, seja o bastião. Eu te vejo no próximo front.